convênio com a própria CAGES, tá certo? De transformar essa matéria orgânica do esgoto em hidrocarbonetos, ou seja, em combustíveis, tá certo? Já estamos preparando a iniciação de um projeto industrial para transformar, tá certo, esses esgotos urbanos em biocombustíveis. E vai se agregar a isso outros resíduos, que é o lixo orgânico, os resíduos industriais, tá certo? E também os resíduos agrícolas e florestais, inclusive os resíduos das microalgas, tá certo? Você extrai os óleos das microalgas, sobra resíduo, esses resíduos são matérias orgânicas, e a gente pode transformar isso aí exatamente em biocombustível, em petróleo, tá certo? E chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ciclo de Debate do Centro Industrial do Ceará, que está conversando hoje com o cientista brasileiro Fernando de Mendonça, fundador do Programa Aeroespacial Brasileiro, que hoje está voltado para a questão da energia no Brasil e no mundo. Na mesa como debatedores, Expedito Parente e Francisco Baltazar Neto. A gente volta em 1 minuto. Grupo Marquise. Qualidade é a nossa marca. Estamos de volta com o ciclo de debate do Centro Industrial do Ceará, que está conversando hoje com o cientista brasileiro Fernando de Mendonça, fundador do Programa Aeroespacial Brasileiro e hoje bastante aplicado à pesquisa voltada para a energia. Temos como convidados na mesa o cientista Expedito Parente e o empresário Francisco Baltazar Neto. Esse programa tem o apoio cultural do Grupo Marquise, Grupo Queiroz Galvão, Durametal, BS Participações, Fotossensores e FIEC. Doutor Fernando, essa discussão sobre energia, sobre pesquisa, ela suscita a seguinte questão: como potencializar as ideias, como transformar da forma física as ideias? Isso precisaria de uma ação de governo, ou só a sociedade civil, ou só os cientistas resolveriam isso? Quer dizer, como congregar? Hoje eu percebo que há uma preocupação aqui no Ceará, principalmente a partir de alguns empresários, Baltazar é um exemplo disso, de fazer com que essas ideias ganhem forma física. A pergunta é, como fazer? Pensa nesse problema, eu vi que depende não de um grupo só, não só do cientista isolado, não da universidade, não do setor privado, não do governo. Tem que haver uma conjunção de esforços de todos, dado o caráter internacional do problema. Eu não posso conseguir a colaboração do governo americano para um grupo isolado no Ceará. Teria que ser, então, uma ação de governo, visita do governo brasileiro às instituições americanas nesse setor. Então, eu pensei, com isso, eu pedi uma audiência ao ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, o Sérgio Rezende, um amigo meu, que, por sinal, é do mesmo partido político que o governador Cid Gomes. PSB. E conversando com ele, ele disse, olha, de todo o apoio, e para acelerar isso, já existe em Campinas, no estado de São Paulo, um grupo que está mexendo em energia, no ciclotron. O diretor de lá é o doutor Mical. Fala com o Mical, você se junta a ele e faz isso em Campinas. Aí, muito bem, para acelerar, comigo. Fui a Campinas conversar com o diretor Mical, e eles têm uma organização civil, fins não lucrativos, que tem cogestão com o órgão criado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Só que esse órgão tem um conselho de direção, um conselho administrativo, e o presidente do conselho eu não considero uma pessoa suficientemente honesta para lidar com esse tipo de problema. Aí eu volto ao ministro e falei, olha, em Campinas não dá, eu prefiro ser em outro lugar. Aí vim a Fortaleza, pedi audiência com o governador, conversei com ele, ele se mostrou bastante interessado, isso foi em janeiro desse ano, dia 9 de janeiro.
Aí ele se interessou, voltei ao ministro e falei, olha, conversa com o governador porque há a possibilidade de fazer isso no Ceará. Por que no Ceará? Porque há muitos anos atrás eu consegui que o governador César Carlos desapropriasse uma área em Eusébio para localizar uma estação de observação geomagnética de atmosfera e fazer rastreamento dos satélites lançados pelos franceses a partir de Kourou. Essa estação área continua funcionando, mas utiliza 10% da área. Então já existe a área física de colocar a instituição lá. Mais ainda é que eu tenho uma certa experiência em colocar grupos de pessoas a estudarem com um objetivo bem focalizado. O governador, aparentemente com muito boa vontade, mas deixou de prestar atenção, dado as necessidades de outros assuntos políticos nesse ano eleitoral. Foi aí que eu tive o prazer de ter a visita de um amigo meu e que haveria possibilidade de se fazer alguma coisa realmente no Ceará, movimentando mais as coisas locais, né? Aí concordei, eu vim para passar essa semana aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu procurei onde é que vai ter recursos. Existe fontes de financiamento no Brasil, no exterior? No Brasil e exterior. O programa americano prevê colaboração internacional, inclusive financiamento de pesquisas, não como elemento primário, quer dizer, não com o órgão central, mas com aquelas universidades que estão vinculadas ao programa. Qualquer uma das universidades lá. Pode ser a Caltech, pode ser a Stanford, lá. Eu tenho contatos dentro lá. Eu tenho 2 amigos dentro da Caltech. E eu pedi a eles, de dentro de Stanford, que eles localizassem para onde vai o dinheiro do governo americano para pesquisa. E a minha intenção era, então, mandar aí uma centena de jovens engenheiros, normalmente engenheiro, porque engenheiro no Brasil tem uma qualificação de preparação, às vezes, melhor do que outras carreiras, né? A ênfase está na matemática. E químicos e físicos, etc., com bolsa de estudos, irem para essas universidades onde vai o dinheiro. Eles localizaram e mandaram a documentação relativa a essa decisão do governo do dia 22 de julho. Então, o sistema de colaboração, em se considerando confirmar que alguma coisa, já existe o caminho de chegar para potencialmente quem poderia treinar, receber e potencializar essas pessoas, exatamente. Mas falta a constituição de uma figura jurídica aqui no Ceará para dar suporte a isso. Ser criado. Não pode ser um órgão não pode ser estudo de pesquisa de governo, porque a experiência nacional em órgãos novos de governo, com funcionário público, em pesquisa, não dá certo. Né? Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu vi a Força Aérea Americana tem um instituto chamado Air Force Cambridge Research Lab. Tem a mesma dotação que tem o MIT e produz 5% que produz o MIT. Então, não dá. O governo da França mantém o exército francês perto de Paris. Quer dizer, a estabilidade não é amiga da competitividade. Não é que a hierarquia do sistema não é intelectual, é a hierarquia militar piramidal, o mais velho, e etc, etc. Expedito. Então existe o lado financeiro, existe um fundo nacional setorial para energia no governo brasileiro, pouco usado, que é financiado com 0,7% a 1% do faturamento líquido das empresas de energia do Brasil. Tá, existe esse fundo? Existe esse fundo, está cheio de dinheiro. Parado, cheio de dinheiro. Tá? E dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Essa área daqui é do Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse território no Eusébio é ligado ao Ministério? Via o INPE. O INPE é o órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. Quantos quilômetros quadrados essa área? Eu não lembro, mas é grande. Agora, olha... E existe também uma pleiade enorme de alunos em boa escola de engenharias do Sul, normalmente no ITA, que são cearenses. É o que foi dito aqui, o Ceará é o exportador de cabeças para o ITA anualmente, e o pessoal vai e não volta, mas não volta também porque não existem condições objetivas aqui para recebê-los. Então, eu vejo e nós vemos, de um modo geral, uma grande oportunidade de se startar a partir do Ceará esse grupo de pesquisadores e executivos com amparo de fundos que já existem, de parceiros internacionais. A mesma questão, como fazer isso, Baltazar, Expedito? Como potencializar essa ideia e esse potencial do professor Fernando de Mendonça como motor e indutor e animador e articulador desse processo? Como disse Expedito, como catalisador desse processo. Na realidade, qualquer um desses segmentos, seja a academia, seja a empresa, seja o governo, se for resolver algum problema, resolve linearmente. A única maneira de você exponencializar uma solução é juntar esses três segmentos.
Porque o aumento do problema do mundo é exponencial. Tá certo? Nós vivemos uma exponencialidade de problemas. Somente voltado para a demanda em energia, principalmente. A mobilidade urbana, a questão ambiental e da questão energia, esse problema cresce exponencialmente. Então, nós não podemos mais apresentar soluções lineares. E para você exponencializar isso aí, você tem que ter uma sinergia da empresa privada, que tem agilidade, da academia, que tem condições de pensar na tecnologia, tá certo? E do Estado, que tem muitas vezes o poder da organização e de certos recursos. Como ele falou aqui, coincidentemente eu faço parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, que é um órgão que está dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, e existem poucos projetos. Existe muito mais dinheiro do que projeto. Por exemplo, este ano de 2009, o passado, teve uma sobra de 40% das verbas lá, tá certo? Então, quer dizer, está faltando projeto. Então, eu vejo que, por exemplo, existe uma outra questão, que existe uma resolução que 30% dessas verbas tem que vir para o Nordeste. Nunca nós conseguimos preencher isso, por falta de projetos. Projetos todos focados em pesquisa? Em pesquisa e desenvolvimento. Dinheiro tem e muito. Tem muito dinheiro. Agora, eu vou dizer uma coisa. Isso que ele está falando aí, que ele falou, o doutor Mendonça, tá certo? Isso é essencial, né? Você ter um startup nacional, porque também pode vir dinheiro de fora. Tá certo? Pode vir dinheiro de fora. Pode vir as alianças. Você quer ver uma coisa? Nós temos recebido constantemente visitas. A maior instituição de pesquisa tecnológica do mundo chama-se Fraunhofer. Eles têm 17 mil pesquisadoras, esse instituto. Ligado distribuído, a qual universidade? Tecnologia de uma maneira geral, na Alemanha. Então, esse instituto tem 60 centros de pesquisa na Alemanha e mais uns 20 fora da Alemanha. E essas pessoas têm visitado aqui o Ceará, se propondo fazer alianças e tudo, você entendeu? Então, essa ideia que está sendo catalisada pelo Fernando, o Mendonça, é a oportunidade ímpar. É uma grande oportunidade da gente organizar isso aqui. Agora, Baltazar, há uma percepção clara dos governos, porque é fundamental o papel indutor e estratégico do governo também, porque daria também legitimidade a esse processo. Há essa percepção, essa consciência da importância desse grupo? Existe, sim. A ideia do Instituto Nacional de Pesquisa Científica Aplicada em Energia no Ceará, você vê isso tem viabilidade política? Porque em termos estratégicos e de cabeças, certamente tem pessoas aí para isso, mas politicamente? Existe sim, Luiz. Dentro, digamos, a partir do momento que nós abraçamos esta ideia, nós começamos a coordenar com vários setores. Junto ao governo do Estado, além de uma visita que o Dr. Fernando Mendonça fez em janeiro e fevereiro desse ano ao governador, quando ele expôs pessoalmente ao governador sobre essa ideia, nós recentemente estivemos com a CESTES, Secretaria de Ciência e Tecnologia, também estivemos com a ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, e estão envolvidos nesse processo. Visitamos vários institutos dentro das academias, estivemos com o IPDI, com o Dr. Lindbergh, estivemos na FUNCAP com o Dr. Tarcísio Pequeno, nessa área da academia, já fazendo link academia e Estado. E também estivemos em várias associações da iniciativa privada, como uma delas é a AEITA, Associação dos Engenheiros do ITA, que tem um potencial enorme, apesar, digamos, poucos faltarem. Temos muitas cabeças pensantes aqui no Ceará que querem contribuir com esta e com outras ideias. Estivemos com o Instituto Titan, do qual tive a honra de ser presidente, e também do ITIC, Instituto ligado ao Titan. E recentemente tivemos o apoio pessoal do Dr. Roberto Macedo, onde ele disse, e nós nos emocionamos, o Dr. Fernando até disse que a melhor coisa que ele gosta é de ouvir Mozart, mas o que o Fernando Mendonça disse ontem, o Roberto Macedo disse que era melhor do que Mozart, melhor do que Vivaldi, foi o Roberto dizer: eu sinto dentro de mim, como empresário, um fervilhar que isso dará certo. Então, o Dr. Roberto Macedo dá o apoio dele pessoal, como empresário, como presidente da Federação das Indústrias, e disse mais: eu ponho a CNI, Confederação da Indústria, nesse processo, porque o grande mote do empresariado nacional nesse momento é a inovação, e isso é um processo inovador.
E o Ceará é campeão, é referência nacional de projetos inovadores. Então, eu acredito plenamente, acredito na força de vontade política. Existe, digamos, os governo, o Estado do Ceará, e eu que represento o SIC no Conselho de